Vamos lá, galera. Deve ser um absurdo trabalhar em um país, e tem vários países assim, só para você saber, que não tem nem 13º salário, não tem vale transporte, não tem vale alimentação, não tem fundo garantidor de tempo de serviço, não recebe multa de 40% para rescisão de contrato do trabalho, lugar que você, depende do tipo do trabalho, pode começar a trabalhar já com 12 anos que eles contratam pessoas, lugar onde se você traz atestado médico, eles não respeitam isso, quer dizer que você não vai receber se você não vai trabalhar por atestado médico, lugar que pode demitir você a qualquer momento, tipo, você chega no emprego e ele te fala, pega suas coisas e sai daqui. Lugar onde não tem férias remuneradas, lugar que você não recebe horas extras, você na verdade só vai receber horas extras, que se você vai completar 40 horas semanais, acima disso você vai receber. Se você trabalhou, por exemplo, um dia, trabalhou 10 horas, não interessa se você ainda não completou os 40. E ainda mais, se você trabalha domingo, feriado, não quer saber, faz parte do seu trabalho. O sindicato nem tem muito poder para te ajudar nas partes. Deve ser horrível trabalhar nesse tipo de país. Um desses países chama Estados Unidos. A única pequena diferença é que lá o salário mínimo é R$ 6.187. E no Brasil, 1.320. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos é 3,4, praticamente inexistente, enquanto no Brasil está em 8,8. E acontece que o mercado lá fornece bens e serviços de qualidade, que eles podem ser comprados pelos trabalhadores também de baixos salários. Exemplo simples, posso dar para você centenas para comer no McDonald's lá, basta você utilizar o que você ganha em uma hora de trabalho. No Brasil, um dia de trabalho. Se quiser comprar um iPhone lá, menos de um salário mínimo. Comprar no Brasil, muitos e muitos bons meses de trabalho vai ser para isso. Se quiser comer no Outback, eu só peguei esse exemplo, infelizmente no Brasil, uma pessoa que ganha salário mínimo nunca vai poder levar a família dele para comer no Outback, que é restaurante considerado popular lá. Lá, com 2 horas de trabalho, você leva seus filhos para comer lá. Simples. Por que é essa diferença? Por um único motivo. Várias, mas o principal é que simplesmente lá não existem as leis de trabalhistas que tem aqui, não existe CLT. Mas, por outro lado, os empregados lá têm muitos direitos. Eles têm direito de receber salário digno. Direito de receber salário digno que permite para eles beneficiar do que o país pode proporcionar. Serviços de primeiro mundo, acesso a produtos de qualidade, com preços acessíveis para esse. Então, vamos entender uma coisa. Leis trabalhistas são alguma coisa totalmente diferente do que direitos efetivos para os trabalhadores. Ah, não, porque eu estou lutando por direitos dos trabalhadores. Quando ouve essa frase me dá arrepio, porque é justamente aquele que sempre como os trabalhadores. Países de primeiro mundo como Suíça, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, os salários são altos e o nível de vida elevado, mas a legislação trabalhista desses países é muito menor do que países como Brasil, Venezuela, Bolívia e assim vai. E as pessoas que defendem legislações trabalhistas, eles têm que responder uma pergunta. Por que os países como os melhores leis trabalhistas, onde o trabalhador tem mais direitos, os trabalhadores deles sonham em emigrar para outros países, como Estados Unidos, Suécia, todos esses lugares? Você já parou de pensar nisso? No México, tem muito mais direitos trabalhistas do que nos Estados Unidos. Porém, os mexicanos vão para Estados Unidos ou os americanos vão para México para trabalhar? O que vocês acham? Os trabalhadores, eles simplesmente fogem do país que tem leis que protegem demais. E os 3 países do mundo, só para vocês verem, como os menores níveis de intervenção estatal, no questão na relação dos direitos de trabalho, são Singapura, Estados Unidos e Hong Kong. Esses países que têm IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, altíssimo. Vamos entender uma coisa. De onde vem o salário? O que vocês entendem? Por que você recebe? Quando você entende por que você entende porque você recebe pouco ou porque você recebe muito. O salário, ele não está ligado para a sua faixa etária, para a sua formação ou para a lei que define qual é o teto salarial. O salário, ele vem de um único lugar. Ele vem da sua produtividade. O que isso quer dizer bem? Simples. A sua produtividade do trabalhador tem que ser maior do que o salário que ele recebe, porque senão fica inviável para a empresa contratar ele. Então vamos entender, se você receber um salário mínimo, por exemplo, R$1.300, e tem todos os leis trabalhistas, todos os seus direitos, que você sabe, 13º, férias, isso, e fundo de garantia.
Isso faz seu salário de 1.300 custar para a empresa mais de 2.000. Depende do caso, 2.200, 2.500. E ainda a empresa tem que pagar impostos sobre os ganhos da empresa, então mais 20. Quer dizer que um trabalhador que custa 1.320, que recebe salário de 1.320, custa para a empresa às vezes 2.500, 3.000 reais. Isso quer dizer o quê? Que ele precisa produzir pelo menos para a empresa 2.500, 3.000 reais para valer a pena contratar ele. Se ele produz menos, não vale a pena contratar, só isso. Então, quando você ganha salário, seu salário é proporcional ao quanto você produz. Só isso. Não tem outra forma de pagar. Isso eles não pagam porque eles querem, eles não pagam porque tem teto salarial. Eles só pagam porque você produz mais do que você recebe, porque senão a empresa quebra. Simplesmente isso. Entende isso? Então, conclusão. Quanto mais direitos você tem, mais você precisa produzir. Quanto mais você precisa produzir e você não consegue, ou a empresa vê que não vale a pena, ela simplesmente não contrata. Ela demite, ela pensa 10 vezes se contrata uma pessoa que não vai produzir suficiente, porque ele custa caro para a empresa. A única maneira que nós temos consumidor, o mercado feliz, trabalhador feliz e os empresários felizes é no mesmo tempo que consegue produzir mais por hora de trabalho. Por que isso está importante? Porque quanto mais você consegue produzir por hora de trabalho, mais barato fica produzir produtos. Se é mais barato produzir, quer dizer que o consumidor vai ter produtos mais baratos. Se você, o trabalhador, produz mais, ele ganha mais. Então, ele ganha mais, ele tem direito de consumir mais. E o empresário, obviamente, se o trabalhador produz mais, eles conseguem vender mais, eles ganham mais. Sempre entende isso. A vida não é soma zero, não é quem perde, quem mais. É todo mundo ganhando. Simplesmente isso. Agora, bem, então como aumenta a produtividade? Tem 3 coisas que vão aumentar a produtividade. Produzir qualquer coisa. 3 coisas. Primeira coisa, funcionários mais qualificados. Quanto menos qualificados, menos capacidade ele tem. Mesmo que ele tenha boa vontade, não sabe fazer. Então tem que perder muito tempo ensinando ele a fazer alguma coisa e às vezes não tem capacidade. Segunda coisa, ferramentas. Se ele tem máquinas sofisticadas, computadores, tudo isso, obviamente que o trabalhador consegue produzir mais. E, obviamente, para o trabalhador e para a empresa, menos burocracia. Quanto mais simples, quanto menos tempo tem que gastar na empresa para abrir, para fazer procedimentos, licenças, tudo isso, mais fácil, mais coisas andam. Então, produz muito mais rápido. Então, o que deveria produzir, às vezes, levar 6 meses, 12 meses, pode talvez fazer em 2 meses. Então, quer dizer, produz mais. A empresa ganha mais, ela pode pagar muito mais. Segunda coisa que aumenta nossos salários é competição entre empresários. Quanto mais fácil empreender em um país, mais negócios vai abrir, porque é fácil empreender, dá lucro, tem menos impostos, tudo isso. Se produz mais, os empresários ganham mais, eles precisam contratar. Então tem disputa entre eles sobre os empregados disponíveis. Obviamente, se eles disputam, eles precisam pagar mais. E essa é a forma natural para aumentar salários e não é brigar pelas leis que protegem os salários. É simplesmente dar para as empresas condições de ser mais produtivas e com ambiente de negócio mais fácil. Essa é a única forma que todo mundo sai ganhando. Só para vocês verem comparação de quanto a produtividade no Brasil é baixa, um americano, em média, produz 4 vezes mais do que um brasileiro. Então, obviamente que dá para pagar para ele 4 vezes mais do que para um brasileiro fazendo o mesmo trabalho. Então, infelizmente, esse discurso muito popular, especialmente na véspera da eleição, tudo isso, dos políticos que ficam gritando que nós protegemos os trabalhadores, os direitos, está tirando o direito do trabalhador. Oh, pelo amor de Deus, entenda agora uma vez por todos. Tirar direito do trabalhador não quiser prejudicar o trabalhador, quer dizer que talvez dá para a empresa e para o mercado mais condições de produzir mais, para empreender mais, para poder pagar no futuro mais. Só isso, entendam isso. E mais uma coisa, a disputa empresário contra os empregados é a coisa mais feia e mais estúpida que tem, porque os dois têm o mesmo interesse. Os empresários querem ganhar mais, querem produzir mais, os empregados querem produzir mais para ganhar mais e assim vai. Entende que quando tem competição, todo mundo sai ganhando. Quando tem, ao contrário, leis trabalhistas que obrigam os empresários a ter cada vez mais despesas, obviamente eles vão contratar menos, pagar menos e assim vai. Só para vocês verem, países com altos lucros, empresas que ganham muito, obviamente tem, adivinha o que? Também salários altos. Isso não é o empresário ganha muito, o trabalhador pouco. E muitas vezes anda junto. Por isso que aí vem uma coisa que você tem que saber. A melhor política social. Eu quero ajudar os mais pobres, eu quero ajudar aqueles que ganham menos, eu quero ajudar eles, perfeito. Única forma que você pode ajudar, aumenta a produtividade do país e estímulo de empreendedorismo. Mais empregos, mais empresários, mais empresas crescendo, ganhando dinheiro,
automaticamente, todo mundo sai ganhando. Faz taxa, tira das empresas, taxa, leis trabalhistas, faz exatamente o oposto. Só para vocês verem, tem uns estudos no Brasil que apontam uma correlação direta entre leis trabalhistas restritivas e também a taxa de desemprego. Quanto mais leis, mais desemprego tem naquele país. Segundo o estudo da FGV, os encargos impostos pelo CLT podem representar 191% dos salários. Entendem isso? Isso quer dizer o quê? Que o coitadinho trabalhador, por ser CLT, ele precisa produzir muito mais para a empresa para valer a pena contratar ele. Então, se ele não representa todo esse custo que ele dá, eu simplesmente, como empresário, vou falar, não vou contratar, simplesmente não vale. Ou eu contrato ele, mas eu vou pagar para ele cada vez menos, porque eu já tenho que contar no salário dele todas as coisas. E pensa comigo, você que tem direito, se você paga fundo de garantia, mas eu pago, pensa comigo, você está dando para o Estado parte de seus salários, considerando que ele vai investir o seu dinheiro melhor que você, que vai te pagar 3% ao ano, quando você poderia pegar esse dinheiro mesmo e colocar no Selic e receber 12% ao ano, onde você acha que você vai ter mais benefícios? Agora, pior ainda, olha que mais triste isso. Estudos mostram que as classes mais ricas, as pessoas mais formadas, eles são mais beneficiados de todos esses direitos trabalhistas. Por quê? Porque eles são empregados, porque eles têm formação, eles têm mais produtividades, então vale para empresas contratar. Enquanto, presta atenção, as parcelas mais pobres e mais jovens, só para vocês verem, a parcela mais pobres, mais de 60% dos classes mais pobres trabalham na informalidade. Por quê? Porque simplesmente não vale a pena. Não vale a pena para a empresa contratar uma pessoa pela produtividade que ele vai trazer. Então, ele é classe mais pobre, tem menos formação, muitas vezes jovem, ok? Só para vocês verem, mais de 80% da população pobre não recebe qualquer vantagem como a imposição previstas pelo CLT. Pelo contrário, exatamente por causa dela, que uma boa parte deles estão desempregados hoje ou trabalham informalmente. Mais uns absurdos. A Justiça de Trabalho, as pesquisas mostram que quanto maiores os custos de demissões e riscos de ter processo judicial pelos empresários, mas os empresários, as empresas têm que provisionar esse dinheiro, porque no futuro, quando ele vai ter que demitir, ele sabe que ele vai ser processado, tudo isso. Isso quer dizer o quê? Elevados impactos sobre investimentos. Eu não posso investir esse dinheiro porque eu tenho que guardar, porque quando alguém vai me colocar na pau, eu vou ter que pagar todas essas coisas. Consequentemente, menos empregos, menos investimentos, mais expansão, menos empregos para todo mundo. Menos empregos para todo mundo, tem muito mão de obra disponível. Mão de obra disponível, eu posso pagar pouco, por quê? Porque ele precisa trabalhar e assim vai. E automaticamente, se a empresa, entende o efeito cascata, como uma coisa na economia ligada à outra. Se a empresa não contrata porque custa muito caro contratar, certo? Ótimo, eu não contrato, porque eu não vou produzir mais. Se eu não produzo mais, eu não ganho mais. Se eu não ganho mais, eu não dou emprego para ele, a empresa não ganha mais, não gasta dinheiro, não consome outras coisas, o PIB se torna menor, tem menos investimento no país, menos arrecadação, menos taxas, menos para todo mundo, ninguém tem para consumir, para investir, para poupar, por quê? Porque tudo um efeito cascata por lado negativo. Outra coisa, as leis trabalhistas, a Justiça do Trabalho tem custo absurdo para eles fiscalizar os direitos do trabalhador. Só para vocês verem, e obviamente quem vocês acham que paga por isso? Todo mundo, descontado no salário de todo mundo. O custo do Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, o Juiz de Trabalho, tudo isso. Só para você ver um número ridículo. Em 2019, a Justiça do Trabalho gastou, só para ela existir, mais de 21 bilhões. Para ela existir. Esses valores são superiores ao que foi pago em todos os processos trabalhistas para todos os trabalhadores. Tipo, se os empresários só pagassem para todo mundo que pede e nem precisava ter a justiça, era mais barato para todo mundo. Para vocês verem o nível de absurdo. Então é esse. A única forma de você ganhar mais na vida é aumentar a produtividade e para todo mundo ambiente de negócio mais favorável. Aí as empresas, os empresários, todo mundo ganha mais, pode pagar mais salários. Isso é a lei do mercado livre. Assim que funciona. Quando você briga por seus direitos, você até ganha um pouquinho, mas no final você gasta, você perde e muito. E essa é um pouquinho a conclusão de ter CLT no Brasil. Eu sei que para muitos de vocês talvez fiquem revoltados, porque o CLT, porque protege, tal, porque muitas coisas que você às vezes foi educado a vida toda, escutar isso,
de correr atrás de seus direitos, de ver se tem carteira assinada, porque senão a carteira assinada não vale mais. Você entende um pouquinho como funciona realmente o mercado, você entende que quanto mais produtividade, quanto mais ambiente favorável empreendedorismo especialmente que favorece os pequenos comércios, os pequenos negócios. Eu vou abrir minha pequena gráfica, vou contratar uma, duas, eu vou pensar 10 vezes se custa muito caro, mas se é barato para contratar, se eu posso demitir, se minha empresa não fatura, eu contrato. Todo mundo são beneficiados. Assim que funciona. Por isso que todo mundo vai para os países onde tem poucos leis trabalhistas e não muito. O que você escreve, se você concorda com isso, o que você acha? Se ele tem o vilão ou se tem outro vilão, o que vocês acham? Na sua opinião, curte e compartilha com outras pessoas. Aliás, se não está inscrito no canal, se inscreve e liga o sininho. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.